veste azul, menina veste rosa. Sorria, podia ser pior. Essa frase ecoa como um sussurro antigo, como uma moldura invisível, onde a identidade é pré-definida, imposta antes mesmo de ser sentida. Desde cedo, aprendemos que ser aceito é mais importante do que ser autêntico. E assim, começamos a carregar um eu que talvez nunca tenha sido verdadeiramente nosso. Você sorri quando sente vontade de gritar. Diz, tá tudo bem, enquanto carrega o peso de dias cinzentos. Interpreta papéis que garantem afeto, respeito, pertencimento. Mas lá dentro, uma parte silenciosa começa a perguntar: e se o problema não for quem eu sou, mas quem me ensinaram a ser? Jean-Paul Sartre dizia que a existência vem antes da essência, que não nascemos com um eu pronto, mas nos tornamos quem somos através das escolhas que fazemos. Só que nem sempre escolhemos livremente. Às vezes, só sobrevivemos. Nos adaptamos para caber, para agradar, para evitar a dor de sermos rejeitados por sermos diferentes. E com o tempo, isso cansa. Cansa ser uma versão moldada. Cansa fingir naturalidade numa pele que não abraça a alma. Cansa não saber onde termina a máscara e começa o rosto. Franz Kafka descreveu isso de forma brutal. Gregor Samsa não virou um inseto. Ele apenas passou a se ver como um, depois de esgotar a própria essência. Acordar como quem já não se reconhece, como quem já não sabe mais se aquele cansaço é apenas físico, ou se vem de uma dor mais funda, a dor de não conseguir mais ser. Neste vídeo, talvez você não escute respostas, mas talvez escute a si mesmo, no eco de um pensamento antigo, no silêncio que pede pausa, na pergunta que você tem medo de fazer, mas que já vive sussurrando: e se eu não precisar mais ser o que esperam de mim? Gregor Samsa não virou um inseto. Ele apenas acordou com a consciência exposta, revelando a forma como já se sentia por dentro. A metamorfose não foi física, foi simbólica. Foi o retrato cru de uma alma que, aos poucos, deixou de se reconhecer, que se desfigurou na tentativa de corresponder, que se anulou para funcionar. O que chamamos de fracasso muitas vezes é apenas exaustão. Exaustão emocional, existencial, simbólica. É o colapso da alma que tentou ser forte demais, útil demais, boa demais, e que agora só quer descansar da própria obrigação de existir corretamente. Numa cultura que exige produtividade, perfeição e positividade constante, não é difícil entender por que tantos colapsam em silêncio. A depressão não é sempre tristeza. Às vezes, é só a ausência de si, um esvaziamento, a perda do eixo, a sensação de estar vivo por fora, mas apagado por dentro. Kafka não descreveu um monstro, descreveu um reflexo, um espelho de quem, ao tentar manter a função, perdeu a essência. Um ser humano transformado em algo que já não sente, já não deseja, já não reage com verdade. E isso é mais comum do que parece. Você talvez não tenha acordado um dia com patas de inseto, mas talvez já tenha sentido que sua pele não é mais casa, que sua identidade ao invés de abrigo virou peso, e que sua essência, aquela que um dia brilhou sem esforço, agora pede em silêncio para voltar a respirar, para voltar a ser vista, para enfim voltar a ser. A vida se transforma em palco, e cada lugar exige uma nova encenação. No trabalho, você é eficiente. Em casa, compreensivo. Com amigos, agradável. Nas redes, interessante. Mas ao final do dia, quem sobra? Qual dessas versões é você de verdade? E será que ainda existe um você fora dos papéis? A persona, como descreveu Jung, é a máscara que usamos para sermos aceitos. Ela não é um erro. Ela é um recurso, uma ponte entre o íntimo e o mundo. Mas quando a ponte vira armadura, algo se perde. A espontaneidade desaparece. O gesto sincero se torna cálculo. A emoção vira expressão ensaiada. Quantas versões suas você interpreta por dia? E quantas são verdadeiras? Você talvez nem perceba mais onde termina a atuação e começa a alma, porque atuar cansa. E esse cansaço, embora não seja visível, pesa. Pesa nos ombros, na respiração, na relação com o espelho. E então, chega um momento em que o corpo avisa, com insônia, com irritação, com um desânimo que não se cura com descanso, porque o que está cansado não é o corpo,
É o eu que você teve que sustentar por tempo demais. A persona virou prisão, um papel que garantiu sobrevivência, mas que agora impede a presença. E o que era para te proteger começou a te sufocar. Mas antes de se desfazer, ela precisa ser vista, precisa ser reconhecida, porque só o que é reconhecido pode, enfim, ser liberado. Você sorri, recebe elogios, é admirado, e por dentro, algo se cala. Um desconforto que ninguém percebe, um vazio que cresce à medida que o aplauso aumenta, porque o que estão aplaudindo não é você, é o personagem que aprendeu a interpretar. É a versão elogiável, útil, admirável, mas que não abriga mais a sua verdade. Elogiam sua força, enquanto você sente que está prestes a desabar. Celebram sua maturidade, enquanto você se sente cada vez mais infantilmente perdido. Você se esforça para manter a imagem e vai se perdendo nela, até que um dia não consegue mais reconhecer nada de bom em si. Não porque não exista, mas porque já não há conexão. A solidão mais profunda não é a ausência do outro, é a ausência de si, mesmo cercado. É estar num ambiente cheio e sentir que ninguém te vê de verdade, porque ninguém sabe o que você sente, ninguém vê o que você silencia. E no fundo, você também já não sabe. Eu era incapaz de reconhecer algo bom em mim. Essa frase, dita em silêncio, ecoa como verdade para muitos. Porque quando você sustenta uma imagem por tempo demais, esquece como é ser visto sem ela. Esquece como é ser reconhecido sem precisar provar nada. Essa dor não se cura com mais elogios, nem com reconhecimento externo. Ela só se dissolve quando você, pouco a pouco, volta a se ver com olhos mais ternos. Quando você entende que não precisa sustentar o brilho para ainda merecer ser amado. Quando entende que sua luz mais autêntica não depende de performance, só de presença. Há frases que soam como exagero, mas são pedidos de socorro disfarçados. Estou cansado de mim. Parece um desabafo leve, cotidiano, mas por trás dela muitas vezes habita um grito. Não contra a vida, mas contra a versão que você tem sustentado para poder continuar nela. O esgotamento do ego não é preguiça, não é falta de vontade. É o colapso de quem viveu para agradar, para se encaixar, para ser o que esperavam. É o corpo dizendo basta, quando a alma já não vê sentido. E nesse ponto, o cansaço se torna existencial. Um vazio profundo que não se preenche com descanso, porque o que está exaurido é o sentido de ser. Você não quer desistir da vida, só não aguenta mais viver tentando caber, tentando corresponder, tentando manter uma coerência que nunca foi sua. E isso não é fraqueza, é lucidez. A lucidez de perceber que há algo profundamente errado na forma como fomos ensinados a existir. Sartre dizia que o eu é uma construção, que não há essência pré-definida, que somos o que escolhemos ser. Mas ninguém nos contou que podíamos escolher de novo, que podíamos desconstruir, refazer, recomeçar, que a liberdade que tanto assusta também liberta. Então sim, talvez você esteja cansado de si, mas não da sua essência, do personagem, da expectativa, do teatro. E talvez esse cansaço, ao invés de fim, seja começo. Começo de uma vida que não precisa mais ser encenada. Começo de um você que, enfim, poderá ser sentido, ao invés de apenas sustentado. Você ouve que precisa se amar. Mas o que é isso exatamente? Amar-se. Como? E quem é esse eu que deve ser amado? O que se exibe nas redes? O que é produtivo? O que responde bem? Ou o que silencia quando tudo desmorona por dentro? O amor próprio, quando baseado no ego, vira mais uma cobrança, mais uma meta inalcançável, mais a outra forma de amor. Uma que não precisa se mirar no espelho, uma que não exige afirmações diárias, nem conquistas para se justificar. É o amor que brota quando você esquece de si, quando está tão presente que desaparece, quando habita o instante com inteireza sem precisar se definir. As memórias mais vivas foram aquelas em que você esqueceu de si mesmo, quando dançou sem se ver, quando riu até não lembrar do motivo, quando cuidou de alguém sem pensar em retorno, quando contemplou o céu e se esqueceu da própria importância. A presença pura é amor sem ego. Esse é o paradoxo da consciência. Quanto mais você tenta ser alguém,
mais se distancia. Quanto mais se rende ao momento, mais inteiro se torna. O amor próprio real não precisa ser construído. Ele precisa ser permitido. Ele já está aí, debaixo das camadas, esperando o instante em que você desiste de se controlar e apenas respira com verdade. E talvez nesse ponto você perceba, não é sobre se convencer de que é bom, é sobre deixar de lutar contra a simplicidade de apenas ser, mesmo imperfeito, mesmo inacabado, mesmo em silêncio, porque esse amor já é. E ele começa quando o ego se aquieta. Talvez a felicidade não seja uma conquista, talvez seja um esquecimento. Não o esquecimento da memória, mas do eu, daquele eu que exige, que compara, que calcula, que vigia cada gesto em busca de significado. A felicidade real parece acontecer quando esse eu se cala, quando ele desaparece por um instante e algo mais leve, mais puro, mais silencioso toma o lugar. Você já reparou? Os momentos mais autênticos de alegria não pediram esforço, não nasceram de um plano, eles simplesmente aconteceram, quando você não estava tentando ser feliz, quando ria com alguém e esquecia do tempo, quando ouvia uma música e se esquecia de si, quando dançava, caminhava, olhava o céu, e por um segundo, não era ninguém, era só presença. Seja como uma flor que dança com o vento sem saber que está sendo admirada. Essa imagem carrega uma liberdade que a mente raramente permite, porque o ego quer aplauso, quer direção, quer controle, mas a alma só quer leveza, só quer sentir o agora sem precisar se justificar. A criança que ri da própria sombra não pensa se é bonita, se está sendo filmada, se fez certo. Ela só ri, porque ainda não se compara, ainda não se avalia, ainda não aprendeu a se observar como um projeto. Ela apenas vive, e talvez essa seja a definição mais profunda de liberdade. Felicidade, então, pode ser isso. O instante em que você esquece quem deveria ser, e sem perceber, simplesmente é inteiro, presente, inocente, sem título, sem peso, sem performance. E nesse vazio, tudo se preenche. Você cresceu achando que precisava consertar tudo, que a paz só viria quando houvesse ordem, que a sua vida só valeria quando estivesse completa, limpa, coerente. Mas a verdade é que a existência não foi feita para ser medida. Ela foi feita para ser sentida, para ser habitada com todas as falhas, contradições e inacabamentos. Você achava que precisava de propósito, mas talvez precisasse apenas de permissão. Permissão para respirar sem pressa, para errar sem vergonha, para existir sem se justificar, porque o caos também é sagrado. O riso fora de hora, a lágrima inesperada, o silêncio embaraçoso, tudo isso faz parte do que nos torna humanos. Montaigne dizia: meu ofício é viver, não corrigir-me, não otimizar-me, apenas viver. E Clarissa Pinkola Estés, com sua sabedoria ancestral, nos lembra que a alma não quer perfeição, ela quer inteireza, ela quer sentir tudo, o belo, o feio, o estranho, porque só assim se torna real. A flor não pede desculpas por murchar, o rio não se culpa por transbordar, a árvore não teme a queda de suas folhas. E você também poderia se permitir isso, cair, secar, recomeçar, sem vergonha de parecer perdido, sem medo de não ter controle. A beleza não está na simetria, está na verdade, e a verdade, quase sempre, é imperfeita, e ainda assim, é sagrada, como você, como a sua história, como cada tentativa sua de continuar mesmo sem entender, mesmo bagunçado. Mesmo assim, nem toda a cura vem do movimento. Às vezes, ela mora na pausa, na quietude entre um pensamento e outro, no instante em que você deixa de se empurrar para frente e apenas respira. O silêncio, esse velho conhecido esquecido, não exige respostas. Ele só pede presença e oferece em troca um tipo raro de descanso, aquele que não cobra nada em troca. Ao desacelerar, você não perde tempo. Você volta para casa, para o espaço interno que não está atrelado a metas, opiniões, urgências, para o ponto onde você pode simplesmente existir, sem precisar fazer sentido, sem ter que se explicar, só estar, só ser. Tirar a máscara é menos sobre coragem e mais sobre descanso, porque fingir cansa,
Sustentar um eu que não condiz com a alma pesa, e a máscara, por mais bela que seja, não deixa o rosto respirar. O silêncio, então, não é ausência, é abrigo, é ninho. É retorno ao que ficou esquecido debaixo de tantas camadas de esforço. Sente-se, por 10 minutos, sem telas, sem distração, sem intenção de melhorar. Apenas esteja ali, como quem visita um velho amigo, como quem ouve uma criança em silêncio, como quem percebe aos poucos que o que parecia distante nunca foi embora. Só precisava de espaço, só precisava de tempo, só precisava de você, inteiro, presente, silencioso e ainda assim, inteiro. A dor não precisa ser resolvida sozinha e às vezes só começa a cicatrizar quando encontra outra dor que a reconhece. Um olhar que não julga, uma presença que não tenta consertar, apenas está, apenas fica, como um espelho silencioso que sussurra: eu também. Filosofar é partilhar o fardo, não com respostas, mas com perguntas vivas. Perguntas que se tornam mais leves quando divididas, porque o sofrimento, quando isolado, endurece, mas quando nomeado entre iguais, se dissolve, se transforma em ponte, em vínculo, em sentido. Se a sua dor parece grande demais, talvez ela só precise ser dividida, com alguém que saiba ouvir sem interromper, com alguém que não tenha pressa de explicar, porque no fundo, todo ser humano carrega um abismo, mas alguns aprenderam a atravessá-lo juntos, e isso muda tudo. Viktor Frankl dizia que o sentido muitas vezes nasce no vínculo, e não é o vínculo perfeito, organizado, constante, é o vínculo sincero, a conexão imperfeita entre dois humanos que escolheram não fugir da própria escuridão, e por isso, podem caminhar ao lado da escuridão do outro. Você não precisa se curar para pertencer. Você pertence, justamente porque sente, porque tropeça, porque continua, mesmo com medo. E às vezes, só isso já é o bastante. Saber que alguém vê, que alguém fica, que alguém também sente. E por isso, entende. Talvez o maior alívio não venha de vencer, nem de entender, mas de finalmente desistir de se medir. De perceber que a vida não é uma equação a ser resolvida, nem uma história a ser aplaudida. É uma travessia, e o que importa é que você esteja nela por inteiro, mesmo que por dentro ainda esteja em pedaços. Você não precisa ser mais produtivo, nem mais coerente, nem mais feliz. Precisa ser verdadeiro, com o que sente, com o que deseja, com o que ainda não sabe nomear. Porque só assim a liberdade deixa de ser um ideal distante e começa a se manifestar no corpo, no gesto, na respiração. Relaxa. Existir basta. Você não é um projeto, não é um personagem, não é um currículo. É presença. E presença não precisa de performance. Ela só precisa de espaço. E esse espaço talvez seja o maior presente que você pode dar a si mesmo. A permissão de parar de fingir e de, enfim, começar a viver. O que você é, já é suficiente. Mesmo sem aplausos, mesmo sem roteiro, mesmo nos dias em que a alma parece em silêncio, porque até o silêncio pode ser sagrado, desde que seja seu, desde que seja inteiro, desde que seja honesto.